nos abrir as nossas mentes, os nossos corações para o agir do Senhor nessa noite. Amém? Oremos. Senhor Deus, louvado, exaltado seja o Teu nome, Pai. Nós estamos aqui, mesmo pequenos, mesmo sabendo, Senhor, que não somos nada diante da Tua grandeza. Nos colocamos diante de Ti e nos prostramos, Pai, Te pedindo, vem sobre nós nessa noite. Vem sobre nós todos os dias da nossa vida. Trata o nosso coração, purifica, Senhor. Mesmo em nossos erros, em nossos pecados, mesmo na nossa caminhada que muitas vezes tropeçamos, o Senhor não nos abandona. O Senhor está sobre nós, o Senhor está conosco. E nesta noite, Pai, nos colocamos completamente abertos ao Teu falar. Colocamos o nosso coração quebrantado diante de Ti. E em especial, colocamos também diante de Ti as nossas famílias de sangue, nossa família aqui em Cristo, Senhor, aqui nesta igreja. Pai, nós Te pedimos, nos dá força, sabedoria e estratégia, para que possamos viver em comunidade, para que possamos ajudar uns aos outros, para que possamos ser, Pai, instrumentos Teus aqui nesta casa e também na nossa casa, Senhor, que muitas vezes é tão difícil. Quebrantarmos o nosso coração, abrirmos mão do nosso orgulho, para nos colocarmos em uma posição de servos dentro do nosso lar. Colocarmos em uma posição, Pai, de ouvintes do Espírito Santo, para sabermos como agir diante das situações que ocorrem dentro da nossa casa. Pai, que nós possamos ser sábios, para não deixar as investidas do inimigo quebrarem, Pai, a nossa comunhão. Não deixar as investidas do inimigo adentrarem as portas da nossa casa e bagunçar, Pai, o projeto tão lindo que vem do Teu coração, que é a nossa família. Espírito Santo de Deus, aquece o nosso coração, que pode estar gelado por situações que ocorreram ou pensamentos que muitas vezes não nos trazem paz. Pai, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti porque queremos fazer, Pai, o serviço que o Senhor nos colocou aqui para fazer. Pai, nós queremos levar a Tua palavra, nós queremos buscar a Tua face, nós queremos levar, Pai, esta água da vida para aqueles que estão sedentos, e a começar em nós, que cremos no Teu nome, que cremos que o Teu Filho veio aqui para morrer por nós. Cremos no nome de Jesus e no Seu propósito, que nós sejamos fonte de águas vivas, Pai, jorrando sobre as pessoas que têm sede, Senhor, e essa água vem de Ti. Nós não somos nada por nós mesmos. Pai, nós Te pedimos, Senhor, rogamos a Ti, nos purifica das coisas que não agradam a Ti, retira dos nossos corações, retira dos nossos seres, da nossa mente, Senhor, aquilo que não provém do Teu coração para nós. Que os nossos sonhos sejam os Teus sonhos, que os nossos pensamentos venham diretamente do Seu coração, Pai. Que sejam os Teus pensamentos para nós. Eu Te peço, Pai, não só pela igreja, mas também por mim. A começar em mim, Senhor, me transforma naquilo que o Senhor tem para mim, Senhor. Me transforma naquilo que o Senhor me criou para ser. Traz de volta a minha identidade. E assim, a todos os que estão aqui nessa noite. Porque eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor é poderoso. Eu creio no Teu poder, Espírito Santo de Deus. E eu sei que o Senhor está aqui. Nós conseguimos Te sentir, Pai. E é uma promessa Tua, que onde houvessem 2 ou 3, com o propósito de Te adorar, ali o Senhor está. Pai, Tu estás aqui. Jesus, Tu estás aqui. Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui. Tu habita em nós. E nós invocamos o Teu nome. Vem sobre nós, Pai. Vem sobre nós nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quão maravilhoso é estar aqui na presença dos irmãos. Quão maravilhoso é termos a certeza de que o nosso Deus cuida de nós todos os dias da nossa vida, independente das nossas atitudes. Nesse momento vamos fazer uma leitura bíblica. Iremos ler Oséias,
a partir do capítulo 5, versículo 15, e iremos até o capítulo 6, versículo 3. Nesse contexto, o povo de Israel estava desapontando o Senhor, decepcionando o Senhor com as suas atitudes. E o Senhor estava pronto para exercer o seu juízo sobre eles. E ele, mesmo assim, deixa a porta aberta para que quando o povo de Israel se arrependesse, voltasse o seu coração para o Senhor, ele os receberia. Assim como aquela parábola do filho pródigo, que quando o filho se arrepende e volta à casa do Senhor, ele lhe aceita, troca suas vestes, coloca o anel da família no seu dedo. E aqui eu acho muito parecido. Ele começa: irei voltar para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Esse é o nosso Deus. Quando nós nos colocamos na posição em que nós realmente temos, como servos, como pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados e nos colocamos diante do Senhor, buscamos a sua face, Ele vem sobre nós como chuva, Ele nos lava, Ele nos transforma, Ele troca as nossas vestes e nos aceita de volta. Mas nós precisamos ter essa atitude. Ele nos restaura, Ele nos revigora, Ele nos traz de volta à vida, mesmo quando nós estávamos mortos em nossos pecados. E isso é uma atitude diária, irmãos. Não é porque nós fizemos isso uma vez há vários anos atrás, mas continuamos com atitudes que entristecem o coração do Senhor. Nós precisamos fazer isso todos os dias, de novo e de novo e de novo, nos arrepender dos nossos pecados e nos colocar diante do Senhor. E o processo, e aquele que começou a boa obra, Ele será fiel e justo, Ele é fiel e justo para terminar a nossa obra de restauração e de transformação, para que possamos estar purificados, irrepreensíveis no dia da vinda do Senhor. Vamos louvar. Coloquem-se de pé, vamos adorar o Senhor com alegria e que nesse momento nossos corações sejam ministrados pelos louvores. E logo após o pastor tem a palavra.
consigamos adorar o Senhor. Nos coloque, Pai, na posição em que o Senhor quer e age em nós segundo a Tua vontade. Que esses louvores sejam verdades declaradas por nós essa noite diante do Senhor. Amém? No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, resplendente se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome
jardim, tranquei a porta, abri meu coração, liguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os teus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca. Desejo de te adorar. Diga todos os dias, só pra te no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, liguei minhas raízes com minhas lágrimas, todas de adoração. Senhor, podemos ficar um dia sequer, Pai, sem estar em Tua presença. Somos necessitados de Ti, Pai. Vem nessa noite e nos resgata, Pai, para que todos os dias possamos Te adorar, Deus, em espírito e em verdade. Nos leve de volta ao primeiro amor, Senhor. Aqueçam nossos corações. Perdoa nossa frieza espiritual. Perdão, Pai, porque às vezes nós escolhemos as coisas de
fora do que as daqui, Deus. Nos ajuda, Senhor, a ser cristãos melhores, a ser servos melhores a Ti. Aleluia, nós te adoramos, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. E essa é a oração que eu faço a Ti. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus, louvor abençoado, cheio da graça e da unção do Senhor. Que nós possamos dar sempre o nosso melhor a Deus. Que nós possamos ter sempre um coração voltado e disposto a dar o nosso melhor ao Senhor, seja o nosso louvor, seja a nossa adoração, nosso tempo, tudo que temos e tudo que somos. Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero, na verdade, vou pedir perdão, mas para quem eu vou pedir não vai estar assistindo. Nós estamos com um problema na transmissão desde hoje pela manhã. Não estamos transmitindo o culto, mas amanhã nós disponibilizaremos o culto no YouTube, está sendo gravado, e amanhã a gente sobe para o YouTube, tá bom? Então, se alguém lhe perguntar aí através de mensagem, por que não está tendo culto, você explica que é porque problemas técnicos. Meus irmãos, eu quero dar rápidos avisos, rapidinho. Se você tiver com seu boletim, pega ele, senão o Carlos vai botar ali na tela. Nós adiamos o batismo que teríamos hoje pela manhã e vamos realizar o batismo 2022 no dia 13 de fevereiro, daqui a 2 semanas, no domingo pela manhã, tá certo? Então, reforço o convite, os irmãos que querem batizar. Hoje pela manhã eu falei sobre isso e falei que pode ser que Deus esteja sendo longânimo com alguns, ou com algum ou alguma que tem que batizar e ainda não decidiu firmemente no seu coração. Então, pastor, eu tenho dúvida, será que na minha condição eu posso batizar? Não posso? Então, venha conversar comigo durante a semana ou venha participar da turma de batismo que vai acontecer em 2 sábados. No próximo sábado, próximo sábado é que dia? Dia 5? Dia 5, né? Não é isso? Dia 5, às 2 horas da tarde, nós vamos ter a turma de batismo e o segundo encontro vai ser no dia 5 com 7, dia 12. No outro sábado, na véspera do batismo. Então, nós vamos ter 2 encontros onde vamos compartilhar a palavra de Deus, ensinar sobre o batismo, sobre o que é ser membro do corpo de Cristo. E o convite não é somente para os batizandos, mas também para aqueles irmãos que estão vindo de outras denominações e que querem fazer parte da PIB de Jacobina. A turma serve para os 2, porque nós vamos falar sobre fundamentos da fé bíblica, da fé cristã, e vamos checar esses fundamentos nas nossas vidas. Então, próximo sábado, 2 horas da tarde, aqui no prédio da igreja, turma de batismo e novos membros, dia 12 também, e no dia 13, no culto da manhã, às 10 horas, nós estaremos realizando o batismo, tá certo? No próximo domingo é uma manhã muito especial. Nós retornaremos, vamos reiniciar ou iniciar em 2022, né, as turmas da Escola Bíblica Dominical, que desde abril de 2020 nós suspendemos as aulas por conta da pandemia e vamos retornar agora, próximo domingo, 9 horas da manhã. E eu quero convocar os irmãos, queridos irmãos, tanto as turmas de adultos, como as turmas infantis também vão retornar no próximo domingo, certo? Então, quero convocar os irmãos para acordar um pouquinho mais cedo aos domingos e vir para a EBD, porque vai ser muito importante para a sua vida cristã, para a sua caminhada cristã, aprender sobre a Bíblia de forma simples, mas muito profunda. E nós estaremos fazendo a aula inaugural no próximo domingo. E depois, no dia 13, nós vamos ter as turmas já separadas em cada classe, certo? Homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças. Cada um vai estar na sua classe de 9 às 10 da manhã. E depois do início da EBD, próximo domingo, nós teremos uma assembleia extraordinária aqui também no prédio da nossa igreja.
para a reformulação do nosso estatuto. E eu convoco toda a igreja que esteja presente, quem está aqui, quem vai assistir esse vídeo depois, venha no domingo, tanto para a EBD como para a Assembleia. É de fundamental importância que os membros da igreja estejam presentes, tá bom? Tem mais algum aviso, Carlos? Daqui a pouco eu falo desse. Vem cá, Pedro, por favor, meu irmão. Pedro deu uma palavra muito boa hoje de manhã e fez uma convocação aqui para a igreja. Nosso irmão Pedro e a irmã Daviane são os atuais líderes da ação social da igreja, que nós estamos denominando de Hope, que futuramente Deus nos dará graça de termos a nossa associação e realizarmos um trabalho mais abrangente. Mas ele vai falar com os irmãos, fique à vontade, Pedro. Graças e paz, meus irmãos, boa noite. Estou aqui para fazer mais uma convocação à igreja, né, pastor? Não sei se todos estavam aqui pela manhã, mas quem estava pela manhã ouviu, mas quem não estava, a gente vai reforçar essa convocação aqui. Eu queria pedir que vocês, se os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus 20, nós vamos ler do versículo 25 ao 28. Coloca aí, por favor, Carlos, na tela, que eu estou com a versão diferente aqui da... Pra gente ler tudo. Acharam aí, meus irmãos? Mateus 20, de 25 a 28. A palavra do Senhor diz assim: Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então nós lemos essa passagem hoje de manhã e eu estou repetindo aqui à noite, porque nessa passagem nós vimos que houve uma pequena divisão ali no grupo dos apóstolos, porque nos versículos anteriores a mãe de Tiago e João tinha feito um pedido a Jesus que eles ocupassem um lugar de destaque, uma à direita e uma à esquerda de Jesus, quando ele chega no reino dos céus. E os outros discípulos ficaram meio que enciumados, criou um mal-estar ali entre os discípulos, e Jesus chamou os 12 para junto de si e deu uma lição maravilhosa que serve para nós cristãos, né? Jesus ensinou que serviço é poder. Quem quiser ter poder no reino dos céus precisa servir. Quem quiser ser o maior, mais terá que servir. Quanto mais eu me rebaixar, quanto mais eu servir, quanto mais alto eu chegarei, mais alto eu subirei, mais alto será o posto lá no reino dos céus. Essa é a lição que Jesus está ensinando aqui aos discípulos. Então, serviço é poder. E toda a Bíblia está recheada de ordens e ensinamentos que nós devemos olhar para os mais necessitados, olhar para os mais carentes. A igreja primitiva, ela tinha um poder gigantesco, porque ela olhava para os necessitados, ela supria, os irmãos supriam as necessidades uns dos outros, né? Como Paulo diz lá em Efésios, que nós somos membros uns dos outros, e nós precisamos ter esse cuidado. Mas aí nós recebemos essa ordem de servir, né? Que esse ensinamento que serviço é poder, e aí, assim como lá no jardim com Eva, a velha serpente vem e lança dúvidas na nossa cabeça, né? Foi assim que Deus disse? Ela começa a lançar essas dúvidas na nossa cabeça, né? Você tem que servir, foi assim que Deus disse? E nós vamos deixando de cumprir. É certo que não morrereis, né? A serpente nos diz, não, você não precisa servir, é certo que não morrereis. Então todas as ordens que Deus nos dá, a velha serpente ela vem e começa a colocar dúvidas nas nossas cabeças, e os governos humanos tiveram sua atenção atraída por esse mandamento. Serviço é poder. Peraí, serviço é poder?
gostei disso aqui, desse conceito bíblico aqui de Jesus, desse ensinamento de Jesus, né? E o que aconteceu é que nós deixamos de cumprir a nossa parte, de suprir as necessidades dos irmãos, e enquanto isso o mundo, que é muito astuto, abraçou essa assistência social e fez disso uma forma de poder. Mas, como eu disse de manhã, nós jamais chegaremos a uma ordem social justa através de governos humanos, porque os governos humanos, eles estão em depravação total, e o que eles querem é construir uma nova torre de Babel, é controlar as coisas, é brincar de Deus, e jamais eles pensam em glorificar a Deus, em exaltar o nome do nosso Senhor. Então nós precisamos, meus irmãos, resgatar essa vontade de servir. Nós precisamos nos ajudar, nós precisamos saber as necessidades dos nossos irmãos, o que os nossos irmãos da igreja estão passando, estão precisando. E o pastor Robson, eu já agradeço a ele pela confiança, né, de ter nos convocado para servir nesse ministério. Nós precisaremos da ajuda de toda a igreja para que nós possamos, nesse Ministério da Ação Social, a gente cumprir essa ordem de Deus, que é de servir aos nossos irmãos. Então nós estamos hoje com 12 famílias que recebem a ajuda da cesta básica mensalmente. Nós não temos hoje as cestas básicas completas, né? Nós precisamos até o dia 5, que é o próximo sábado, começar essas entregas. Então nós precisamos que os irmãos nos ajudem com essa doação dos itens básicos, né? Açúcar, arroz, feijão, óleo, todos esses itens que compõem uma cesta básica. Os irmãos podem trazer a doação até aqui à igreja, tem uma caixa ali fora de doações. Ou se os irmãos preferirem fazer a doação em dinheiro, nós temos o Pix da igreja, né? Você pode fazer a transferência para o Pix da igreja e sinalizar que aquele recurso é para o Ministério da Ação Social, mas nós precisamos dessa ajuda para que a gente possa cumprir com essa ordem, com esse mandamento de Cristo, né? Nós sabemos que o mundo tem muito dinheiro, tem muito recurso, mas o governo de Deus, para que ele atue e continue firme na sua caminhada, nós precisamos dos dízimos, das ofertas, das doações dos irmãos. Nós estivemos lá no nosso PGM, quinta-feira, né, Liz? Tivemos uma reunião no nosso PGM lá em casa, quinta-feira, muito abençoada, e nós estávamos estudando João 6, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, né? E um personagem foi muito falado lá, discutido entre nós, que foi o menino, né, o rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Não era nem pão de trigo, era pão de cevada, que era o mais barato, que a classe mais pobre consumia. E ele abriu mão e entregou tudo que ele tinha, né? E como eu disse, o mundo tem muito dinheiro, mas nós cremos num Deus que multiplica pães e peixes. Nós cremos num Deus que nos providenciou o maná no deserto, que não deixou faltar o azeite para a viúva, e nós cremos num Deus que irá multiplicar cada oferta aqui dos irmãos. Por mais que a gente abra a nossa despensa e só veja lá 5 pães de cevada e 2 peixes, e a gente sabe que tem uma multidão lá fora que precisa ser alimentada, mas o pouco com Deus é muito, e nós cremos que cada oferta que for feita aqui para ajudar os irmãos será multiplicada muitas vezes por nosso Deus. Então eu conto com a ajuda dos irmãos, e quem quiser ajudar também, às vezes você não está com condição no momento de ajudar financeiramente, mas pode disponibilizar o seu tempo. Ou eu quero ajudar no Ministério da Ação Social, nós vamos precisar de ajuda, e quem quiser me procura. Minha esposa não está aqui hoje, porque ela está adoentada, mas pode procurar também Daviane, e nós queremos montar uma equipe muito boa aí para a gente servir aos nossos irmãos. Amém, meus irmãos? Muito obrigado aí a todos, e segue aqui com o nosso pastor Robson, que em breve nós iremos também falar mais sobre esse projeto Hope, né, pastor? Amém, amém. Irmãos, alguns irmãos me procuraram hoje pela manhã, Pedro, falando que querem participar. Entre o querer e o participar, às vezes tem um abismo muito grande, né? Então, irmãos, de forma bem prática, hoje, assim que acabar o culto, procura o irmão Pedro. Nós precisamos integrar todos os ministérios da igreja, homens, mulheres, jovens, crianças, todos, missões, com o Hope, para que a gente possa sair daquilo que o Pedro falou, que o mundo faz. O mundo faz apenas assistencialismo. Nós levamos
o pão vivo que desceu do céu para as pessoas, sem negligenciar as necessidades. E como o texto que nós temos, o texto de Gálatas capítulo 6, que nós temos como base para esse ano, diz que a começar pelos domésticos da fé, pelos irmãos da igreja. Há famílias na igreja que estão precisando experimentar da vida da igreja, acerca das suas necessidades. Todos nós, todos, creio que em algum momento já precisamos de alguém para nos ajudar em oração, em assistência, e eu creio que essa igreja é muito abençoada e continuará sendo por isso, porque sempre foi presente nas necessidades uns dos outros. Então procure o Pedro, assim que acabar hoje o culto, dá o seu nome para ele vai criar um grupo, uma equipe, ainda esse mês vai reunir com essa equipe para falar dos nossos projetos, e cada um na sua área, com a sua disposição e aquilo que Deus tem te abençoado, vai ser muito útil e vai ser uma ferramenta de Deus nesse projeto. Obrigado, meu irmão, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Enquanto nós cantamos, irmãos, nós temos a oportunidade de entregar os nossos dízimos e ofertas. Coloca aqui na tela, Carlos, por favor, aquele slide, aquele último, ou aquele papel, isso. Meus irmãos, se você vai ofertar nessa noite, seja aqui no gasofilácio, na maquineta, ou através dos recursos digitais do aplicativo, está aí na tela para os irmãos as orientações, Pix, conta bancária da igreja, mas vamos fazer tudo para a glória de Deus, para a edificação da igreja e com alegria, como as crianças falaram e leram hoje pela manhã, que o apóstolo Paulo escreveu, Deus ama a quem dá com alegria. Vamos ficar de pé e vamos orar, e depois de orar nós vamos louvar o Senhor e entregar as nossas ofertas. Vamos ficar todos de pé, se você puder. Querido Deus, graças te damos, louvamos e bendizemos o teu nome por essa noite, que a tua igreja se reúne, porque nós estamos aqui para glorificar o teu santo nome, estamos aqui para bendizer o Senhor, estamos aqui porque não temos outro Deus e nem queremos ter outro Deus além de ti. Somos teus, ó Deus, porque o Senhor nos criou e nos comprou com o precioso sangue do teu Filho Jesus. Nessa noite, ó Deus, queremos te pedir que o Senhor nos dê um coração semelhante ao teu coração. O Senhor foi o primeiro e ninguém vence o Senhor em dar, porque o Senhor entregou o teu Filho por nossas vidas. O Senhor entregou o máximo que pode ser entregue pelas nossas vidas, para que pudéssemos ter, ó Deus, tudo da parte do Senhor. Que o Senhor nos ajude a sempre termos um coração generoso, um coração que olhe, ó Deus, para as necessidades daqueles que o Senhor tem colocado ao nosso lado. Que possamos, ó Deus, sempre ter um coração generoso para investir e abençoar a obra do Senhor, a obra de pregação do teu Evangelho e da tua palavra. Sustenta cada família que está aqui, abre portas na vida daqueles que estão desempregados, abre, ó Deus, portas na vida daqueles que precisam de um milagre da parte do Senhor, ó Deus, e supre nossas necessidades. Teu Filho Jesus disse que nós devemos pedir, porque antes mesmo que o nosso pedido chegue aos nossos lábios, o Senhor conhece as nossas necessidades, mas apraz ao Senhor que nós venhamos clamar e pedir, porque assim nós estamos crendo que o Senhor é a nossa fonte e do Senhor vem tudo aquilo que nós precisamos. Te agradecemos pela tua igreja, te agradecemos, ó Deus, pelos recursos, e que o Senhor, assim como o teu servo disse, multiplique na vida de cada família, na vida da tua igreja, na vida do teu povo. Sustenta as famílias, ó Deus, que estão sendo assistidas, e que elas possam, ó Deus, serem supridas e suprir também a vida de outras pessoas. É a oração que nós fazemos e te agradecemos em nome de Jesus. Para a cruz eu vou.
meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Cante pela cruz. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus amados irmãos, podem sentar, fiquem à vontade. Quero dar as boas-vindas a alguns visitantes que estão aqui conosco hoje. Ao Felipe Andrade e a Michele, que são lá de Ribeira de Pombal. Quem são? Tudo bom, meus irmãos? Sejam bem-vindos, viu? Ribeira do Pombal, já estive lá muitas vezes. Cidade boa. Deus abençoe. Pela primeira vez aqui na nossa igreja. E também o Douglas, que já veio outras vezes. Quem é o Douglas? Tudo bom, Douglas? Deus te abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo, viu? Mais alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Não? Todos os outros já vieram outras. Deus abençoe. Sintam-se em casa, em família. Meus queridos irmãos, pegue a sua Bíblia, por favor, e abra em Atos, capítulo 13. Enquanto você abre, eu quero mencionar aqui os aniversariantes dessa semana. Estão, pela graça de Deus, completando mais um ano de vida, nessa semana agora, final de janeiro. Já estamos acabando o primeiro ano do mês, o primeiro mês do ano.
Primeiro ano do mês, não, primeiro mês do ano. Primeiro mês do ano. E hoje está fazendo aniversário a Ludmila, filha da irmã Pedrina. É isso, Ludmila? Ou é isso, Pedrina? Cadê ela? Está aqui não. Deus abençoe a Ludmila, muitos anos de vida. No dia 2, a irmã Elisete Amorim, Isabel Marcelina e o Renato Félix, junto com a Sara, filha do nosso irmão Adriano. 4 irmãos no dia 2, Deus abençoe a todos. Andréia Santos no dia 3. O Theo, dia 3 também. Isso, Theo? Tá certo? Deus te abençoe, meu irmão. E a Tirza no dia 5. Deus abençoe os aniversariantes da semana. Cleide, está aqui, minha irmã. Obrigado. Atos capítulo 13. Atos 13. Verso 22. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar uma palavra com os amados. Nós vamos começar na próxima semana. Eu ainda vou só definir se começamos aos domingos pela manhã ou à noite. Mas nós vamos começar uma série de palavras sobre o livro de Juízes, aqui a partir da próxima semana. Creio que as palavras serão ministradas aos domingos à noite. O livro de Juízes é um livro maravilhoso, irmãos, que nos ensina muito sobre ser fiel a Deus e não servir a outros deuses. A ter o Senhor como Senhor da nossa vida e nenhum outro Deus tenhamos além do nosso Senhor. Depois que o povo de Israel entra na terra prometida e enfrenta as batalhas para expulsar o povo que ali estava, muitos deles, e houve uma gangorra espiritual. Durante todo o livro de Juízes é relatado, e durante esse tempo, por muitas vezes o povo se desviava do Senhor e Deus com a sua misericórdia o atraía, e Deus fez isso levantando homens, juízes sobre o povo. E nós vamos estudar essa série de palavras sobre o livro de Juízes a partir da próxima semana. Então venha, esteja presente nos cultos, glorificando a Deus e também glorificando o Senhor, recebendo a sua palavra. E hoje eu quero compartilhar algo que na verdade eu tenho falado com os irmãos desde o primeiro dia que eu pisei aqui nessa terra. Desde o primeiro dia que eu vim ministrar aqui, no dia 23 de dezembro de 2018, quando eu vim aqui convidado pelo pastor Silvio para ministrar na véspera, aí próximo ao Natal de 2018. E desde aquele dia até hoje eu tenho compartilhado com os irmãos algo que é o Evangelho, que é a graça de Deus. E como é difícil, irmãos, nós compreendermos na prática e praticarmos a graça de Deus nas nossas vidas. Quando nós éramos do mundo, nós vivíamos em um tipo de guerra, estávamos debaixo de um império, o império das trevas. Mas como a palavra nos diz, Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quem foi alcançado pela graça do Senhor aqui? Glória a Deus. Mas o impressionante é que depois que a gente converte, ainda lidamos com algumas batalhas. A palavra nos ensina, e o mandamento do Novo Testamento é: andem no Espírito. E nós constantemente travamos a batalha entre o Espírito e a carne. E os irmãos sabem o que eu estou falando. Todos os dias somos entregues à morte o dia inteiro. Mas em todas as coisas, por causa do amor de Cristo, nós somos mais do que vencedores. Mas essa batalha está na nossa vida o tempo inteiro, mas não é só essa. Há uma batalha na vida do crente, e hoje eu quero mostrar para os irmãos 2 homens. O estilo de vida e o estilo de liderança de 2 homens que a Bíblia nos relata e que simboliza algo que a nossa vida cristã constantemente está em batalha também. É a luta entre a lei e a graça. Entre andarmos e tentarmos viver uma vida cristã baseado nas obras da lei, na justiça própria, ou vivermos aquilo que de fato é o Evangelho de Cristo, vivermos uma vida cristã baseado na justiça de Cristo, que a Bíblia chama de graça. E eu quero ler 2 textos, um no Novo Testamento, e a história que eu quero me deter está no Antigo Testamento. Atos 13, 22, a palavra do Senhor diz assim: E tendo tirado Saul,
levantou-lhes o rei Davi. Tendo tirado Saul, Deus levanta o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, Deus dando testemunho. Não é impressionante que Deus dá testemunho de pessoas? Nós somos chamados, claro, para dar testemunho de Cristo. Mas é tão glorioso que algumas vezes na palavra Deus dá testemunho de pessoas. Lembra de Jó? E a Bíblia está dizendo aqui, o apóstolo Paulo escrevendo, que Deus deu testemunho acerca de Davi. Veja o que é que Deus fala de Davi. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Irmãos, esse texto se torna mais impressionante quando nós conhecemos a história de Davi. Quando nós sabemos quem foi Davi. Quando nós sabemos que foi sim um homem levantado por Deus, mas que em nada foi perfeito em si mesmo, em suas obras. Em nada foi perfeito e inerrante, ao contrário. Davi foi um homem que teve falhas como pai, como marido, como líder. Mas não é impressionante que Deus diz acerca deste homem, não é de outro Davi, e ele dá até a árvore genealógica, filho de Jessé, para que não haja dúvida. Achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus? E o relato desse texto nos mostra dois personagens, Saul e Davi. E agora pega a sua Bíblia, vai lá para o Antigo Testamento, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, verso 1, vamos ler do 1 ao 22. Primeira Samuel, capítulo 8, verso 1. Os irmãos acharam? 1 Samuel está ligeiramente antes de 2 Samuel. Fica facinho. Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. Escute, esse tempo, Samuel era um juiz, e o livro de Samuel está depois, né, um pulinho depois do livro de Juízes. Mas ainda vivia-se o tempo dos juízes. Eram homens que Deus levantava para julgar o povo de Deus. Que através desses homens Deus trazia juízo e trazia também misericórdia. Samuel era um desses. E a Bíblia está dizendo, quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, escute bem, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos do Senhor, os caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito, a justiça. Qualquer semelhança com os tempos atuais não é mera coincidência, porque o homem é completamente depravado em seus pecados. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram, veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei. Meus irmãos, primeira lição que nós aprendemos antes de entrar de fato no que eu quero. Mas a palavra do Senhor é assim. Toma muito cuidado quando você vai tomar decisões por questões na sua vida. Porque muitas vezes somos apressados, rápidos, somos agoniados, ansiosos. Eu falei sobre ansiedade domingo passado, em tomar decisões sem consultar o Senhor. Veja, havia um problema. Samuel era um homem de Deus, mas estava velho. E os filhos que ele estava colocando no seu lugar não seguiam seus caminhos. E o povo estava sofrendo com isso. Então os anciãos, os conselheiros do povo, a liderança do povo veio com uma solução pronta.
E tenhamos cuidado, porque às vezes nós trazemos solução para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, sem consultar o Senhor, sem ser a direção da palavra de Deus, e parece muito boa. E parece que já foi testada por outros e deu certo. Mas como diz a nossa mãe, todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Está todo mundo lá fora tomando esse caminho. Ore ao Senhor. Vamos seguir. Queremos um rei para nos governar, como acontece com todas as nações. Percebeu a motivação? A gente olha do lado, inclusive as nações que temos tomado a terra, invadido por herança, e quando a gente chega lá tem uma figura sentada no trono, um poder moderador, o rei. E esse rei governa, e parece ser tão lindo, o cara veste bem, senta no trono, tem um cetro na mão, quando ele levanta ele autoriza, quando ele abaixa ele mata. É muito bom ter um rei, a gente quer ter um rei. Essa história de juiz não está dando certo. Queremos um rei. Por quê? Porque todo mundo está fazendo. Mas Samuel não gostou dessa palavra. Quando disseram, dá-nos um rei para nos governar. Então Samuel orou. Olha o que o crente tem que fazer, irmãos. Tem um problema, tem uma dificuldade, tem uma decisão a tomar. Pastor, mas é amanhã de manhã, então ora a noite toda. Cadê o irmão Alex? Está ali, está mais magro, viu, Alex? A única vantagem de ficar doente é que a gente emagrece, né? Encontrei com o Alex, me permita falar, ele me falando, conversando comigo esses dias, tinha uma decisão para tomar, e ele subiu no telhado de casa e orou até Deus responder. E ficou lá no telhado, orando até Deus responder. Falta atitude de oração muitas vezes para saber a vontade de Deus. Aí a pergunta vem, a vontade de Deus importa para você? Saber o que Deus quer para você é importante, é fundamental, tem peso na sua vida. Mas vamos seguir. Então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor respondeu. Quando o crente ora, Deus responde. Amém, meus irmãos? Pastor, eu tenho orado e Deus não tem respondido. Às vezes está respondendo, é porque Ele não está dizendo o que você quer ouvir. Muitas vezes Deus fala, e muitas vezes a resposta de Deus é não. Mas a gente não gosta de não, desde pequeno. Deus responde sim, não, ou agora não, ou mais para frente. E Deus respondeu o quê? Atenda à voz do povo em tudo o que lhes pedem. Terrível coisa quando Deus responde sim para todas as nossas orações. Como assim, pastor? Verdade, irmãos. É bênção ouvir não de Deus muitas vezes. O povo pediu um rei, porque todas as nações têm. E Deus disse, Samuel, eles estão pedindo? Dá um rei para eles. Atenda a voz do povo. Porque não foi você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Quem era o rei de Israel, irmãos? Era o próprio Deus. E alguém agora chega, os anciãos do povo chegam com essa decisão, nós não queremos mais Deus como rei, nós queremos um rei visível. Olha o que pregamos hoje de manhã, queremos ver, queremos tocar. Samuel, eles não desprezaram você, desprezaram a mim. Segundo, verso 8, segundo todas as obras que fizeram desde o dia que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Muitas vezes os nossos desejos são fruto, resultado da nossa obstinação, do nosso pecado, da nossa cabeça dura, da dura cerviz. Pastor, mas é tão certeiro, já está tudo certo, mas a sua ideia, os seus planos são fruto de um coração obstinado e não da vontade de Deus. Cuidado com isso. Cuidado. Ore. Agora, pois, atenda a voz dele, Samuel, porém, advirta-o severamente. Por que nós pregamos? Para advertir a igreja. Advirta-o severamente, solenemente, e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel relatou
todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam um rei, dizendo: este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Primeiro, ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra, como seus cavaleiros, para que corram na frente deles. Ele vai pegar os filhos de vocês, vão transformar em um exército para servir a ele. Ele porá alguns capitães de 1.000 e capitães de 50, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra, equipamentos para seus carros. Tomará os filhos de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. As filhas de vocês, tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas, dos olivais, e o dará aos seus servidores. Oh, irmãos, como isso se repete no nosso dia. Como o povo ama o governo do Estado sobre a sua cabeça. Como o povo despreza a Deus e ama um pai da pátria até hoje. Vê a mesma coisa? Vai tirar os impostos, vai tirar a sua vida, vai fazer você trabalhar para eles. Mas é isso que nós queremos. É isso que nós queremos. A mão do Estado sobre a nossa cabeça, Pedro. Se repete a história. Porque o homem é assim. Ficará, versículo 17, ficará com 1/10 dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então, naquele dia, quando isso tudo acontecer, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Que palavra dura, irmãos. Misericórdia. Assim acontecem com muitas nações, e que Deus tenha misericórdia do Brasil, que gosta de donos da pátria. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel, coração obstinado, e disse: não, nós queremos sim um rei sobre nós. Nós queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. Veja que quando uma pessoa bota uma coisa na cabeça, ninguém tira. O nosso rei poderá nos governar. Vamos apertar na urna eletrônica. Sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e repetiu diante do Senhor. Então o Senhor mais uma vez disse a Samuel: atenda à voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: cada um de vocês volte para a sua cidade. Até aqui. Meus amados irmãos, vê quantas coisas a palavra nos ensina. E nesse texto, nesse relato, está o início, o âmago, de uma realidade de vida que nós como crentes precisamos ter cuidado e atentar. Porque diante de nós, diante da nossa caminhada cristã, constantemente, nós vamos ser tentados a andar pela justiça própria, pela lei, ou pela graça, pela obra de Cristo que graciosamente nos foi dada por fé. Pastor, onde nós vemos isso aqui? Nós vemos isso porque esse texto mostra a consequência que eu vou falar para os irmãos é resultado dessa obstinação. Deus governava sobre o povo. Deus era rei sobre o povo, mas o povo pediu um rei natural, porque todos faziam, e eles precisavam de um rei. Eles precisavam se curvar diante de uma mão humana, que iria oprimir o povo. Mas mesmo assim nós queremos. E como resultado de tudo isso, Deus então levanta um homem. E é sobre esses dois próximos reis de Israel que eu quero rapidamente compartilhar com os irmãos. Não quero falar da vida de Saul, nem da vida de Davi. Eu quero falar da vida do crente que vive a sua vida baseada na lei e a vida do crente que vive a sua vida baseada na graça. Porque esses dois homens que nós lemos aqui no início, quando Deus fala acerca de Davi, tirei Saul e levantei Davi, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Esse é o chamado da nossa vida, fazer a vontade do Pai. Mas é impossível fazermos a vontade de Deus senão pela graça. Porque muitos têm caminhado, irmãos, como o povo de Israel estava caminhando, obstinado, querendo fazer a sua própria vontade. Nós somos assim, somos tendenciosos a isso. E quando queremos fazer isso,
Saul se levanta na nossa vida. O estilo de vida, a vida de Saul passa a governar o nosso coração, e não o estilo de vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quem nós queremos ser, ou que tipo de vida nós queremos viver, que tipo de vida cristã nós queremos viver na única oportunidade que nós temos de viver nessa terra? Como Saul, que precisou ser removido e que foi fruto de um clamor obstinado, pecaminoso, desviado do povo, ou como Davi, do qual Deus deu testemunho dizendo: levantei um homem segundo o meu coração. Davi é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Davi não é Cristo, mas simboliza Cristo no Antigo Testamento. Saul simboliza tudo aquilo que é lei, tudo aquilo que é da carne, tudo aquilo que vem da antiga aliança. Davi simboliza, mesmo no tempo da antiga aliança, ele simboliza a nova aliança em Cristo Jesus. E eu quero mostrar para os irmãos alguns detalhes na vida desses dois homens, que serve para nós, na nossa caminhada, serve para a nossa liderança, serve para você aplicar no seu trabalho, serve para você aplicar na sua casa, na sua família. Porque a graça precisa tocar em cada área das nossas vidas. Nossa vida não pode ser dividida em departamentos. Olha, eu tenho uma vida na igreja, uma vida no trabalho, uma vida na escola, uma vida na família. Nós somos um ser pleno, completo. E se há algo na nossa vida que está fora da graça, pode ter certeza, ela está debaixo da justiça própria da lei. E aí nós sofremos as consequências disso. Nossa mentalidade age diretamente na maneira que nós vivemos. O nosso modus operandi, irmãos, as coisas que nós fazemos no dia a dia, é um reflexo direto daquilo que nós experimentamos diante do Senhor. Se temos uma visão equivocada de quem é Deus, de como Ele age em nós, e de a obra que Ele fez em nós, isso vai influenciar diretamente a nossa vida com Deus, as nossas orações, a nossa caminhada, a nossa forma de se relacionar com o Senhor. Se temos uma concepção errada do propósito de Deus para nós, vamos reproduzir isso em nossos hábitos, em nossos relacionamentos, ou seja, em toda a nossa vida. Lei e graça, irmãos, não são apenas dois conceitos teológicos que a gente aprende no curso de teologia, na faculdade. Mas são, de fato, dois estilos de vida que um crente pode ter. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele escreve abismado, boquiaberto, e ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos persuadiu a um outro evangelho que na verdade não é outro? Como caíste da graça. Então um crente, irmãos, pode sim se afastar do estilo de vida da graça e viver baseado na justiça própria. E como é impressionante que a gente vê isso até na oração que as pessoas fazem. Às vezes nós vamos orar, e o fato de orar, e não estou falando de oração bonita, rebuscada, eu estou falando de oração cheia de graça e oração cheia de lei, de justiça própria. Nossos cânticos, e quando eu falo nosso, não nossos aqui, mas nosso da família gospel, são carregados de justiça própria, são carregados de toma lá da cá, de coisas que nós ouvimos, que nos deixa boquiabertos. Onde tiraram isso? Que licença poética terrível é essa, que faz com que algumas músicas não expressem graça, mas expressem apenas justiça própria. O que é que nós queremos? Primeira coisa, aparência ou essência. A lei aponta para tudo aquilo que é aparente, tudo aquilo que é exterior. A justiça própria aponta para tudo aquilo que o homem faz com o intuito de ser aceito diante de Deus. Foi assim Saul, desde o início. A justiça própria nos faz estar envolvidos em coisas que nós fazemos, não como consequência da obra da cruz, mas como raiz, como algo que é necessário para que Deus nos aceite como filho. E tudo que você faz para ser aceito por Deus é justiça própria, é lei. Deus não recebe, porque não há obra nenhuma que saia das nossas mãos que consiga, com sua eficácia, com seus efeitos, agradar a Deus, porque todo homem está envolto em seus pecados. O Senhor diz que a nossa justiça é como trapo de imundície.
Então pare de querer agradar a Deus para ser aceito por Ele, quando Ele já te aceitou na cruz. Quando a obra da cruz já foi completamente consumada, e nós vivemos um tempo de obra finalizada e não de uma obra que está por fazer. A obra da filiação já foi consumada, irmãos, na cruz do Calvário. Temos paz com Deus. Como eu vivi, como já vi muitos e vejo ainda hoje, muitos cristãos vivendo debaixo de condenação o tempo inteiro, porque estão vivendo baseados na justiça própria, como Saul viveu. Como vejo pessoas numa gangorra espiritual desviando e voltando para a igreja, porque elas não conseguem manter um padrão tão alto de santidade que é exigido para elas, quando na verdade elas só tinham que descansar na graça de Deus. Pastor, mas isso é perigoso, porque faz com que os crentes vivam a vida de qualquer jeito, em pecado. Não. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: vocês não sabem que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? A graça do Senhor nos constrange de tal forma que não vivemos para nós mesmos e para os nossos pecados, mas Cristo vive em mim. Esses são os termos da nova aliança. Oh, meus irmãos, leia o livro de Romanos. Se Deus permitir, esse ano nós vamos estudar o livro de Romanos aqui, o tido como o quinto evangelho. E como é gracioso o livro de Romanos, como ele tira fardos das costas dos crentes religiosos. Aparência ou essência? Saul foi dado por Deus ao povo porque eles queriam um rei semelhante às nações. Eles queriam o que era aparente. Eles queriam o que era visível. No texto que nós lemos de 1 Samuel 8, e mesmo o Senhor desagradando, entristecendo com esse pedido, Ele concedeu ao povo, como muitas vezes Deus responde e concede coisas a nós para nos ensinar, para nos disciplinar, mas não porque era sua plena vontade, mas porque o nosso coração obstinado, muitas vezes, só aprende debaixo de disciplina. Pastor, mas o senhor está falando de graça ou de disciplina? Dos dois, porque a disciplina de Deus é graça em nossas vidas. Porque se fosse no tempo da lei, meus irmãos, Ele nos fulminava. E a longanimidade do Senhor, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos. Graça de Deus. Saul foi dado por causa de um pedido aparente. Queremos ser semelhante às nações. E como Davi foi dado ao povo? Davi, por outro lado, foi uma escolha de Deus. Nós lemos em Atos capítulo 13. No tempo certo, Deus queria reinar sobre a nação por meio de um rei estabelecido por Ele, e não conforme as inclinações do povo. 1 Samuel capítulo 9, abra aí a sua Bíblia, uma página para frente, verso 2. Veja que tudo na vida de Davi foi aparente, irmãos. Foi exterior. Desculpa, de Saul. Tudo na vida de Saul foi aparente, foi exterior. Desde o pedido, de onde veio o desejo, até a forma com que Deus levantou Saul. Veja o verso 2 o que diz. Ele tinha um filho chamado Saul, moço, tão belo. Olha as características que Samuel faz questão de escrever aqui. Moço tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. O bonitão de Israel, Saul. Dos ombros para cima, ele se sobressaía a todo o povo. Alto, bonito, não tinha outro mais bonito. O partidão de Israel. Percebe que as características que são colocadas para a escolha de Saul são exteriores, são efêmeras, são aparentes, são tudo externo. Agora veja o que a Bíblia diz sobre Davi, capítulo 16, verso 7. Enquanto a lei é aparente, é religiosa, aqueles que servem a Deus baseado na lei não têm firmeza, essência. Aqueles que servem a Deus baseado
na justiça própria, é só casca. Jesus falou sobre isso, acerca dos fariseus, são como sepulcros pintados por fora, mas cheios de podridão por dentro. 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel, isso aqui, todo o processo de rejeição de Davi já tinha passado. Deus então vai levantar Davi. Samuel chega na casa de Jessé, manda Jessé trazer os seus filhos. Jessé, empolgadíssimo, agora vai ser pai de um dos reis de Israel. E Samuel era aquele tipo de homem que quando ele chegava, o povo tremia. Era um homem muito respeitado. E Samuel foi em secreto na casa de Jessé para ungir o novo rei, tendo ainda um rei sentado no trono, Saul. E ele chega lá e conta a Jessé e diz, chama os teus filhos. Jessé traz a escadinha, irmãos, do maior ao menor. Afinal de contas, o padrão de reino em Israel era alto, bonito, aparente, forte. Ele não ia trazer o menor, ele trouxe o melhor. Perceba que quando uma liderança entra por um caminho tortuoso, estabelece um padrão carnal na igreja, ou em qualquer lugar. Saul estabeleceu um padrão de aparência. Quem poderia ser igual a Saul, se entre os filhos de Israel não tinha outro melhor do que ele? Quando Samuel então esgota aqueles filhos que estavam ali, ele fala, já estava pronto a ungir o primeiro, o bonitão da família, e Deus fala, para, não é esse. E ele falou, Senhor, acabaram todos. Ele disse, não, há um ainda. Jessé, você tem outro filho? Irmãos, eu sou filho único, não tenho como testemunhar, mas eu não sei se é assim com os filhos caçula. São esquecidos às vezes. Ao contrário. Porque olha o trauma na vida desse rapaz. O pai nem lembrou dele. Trouxe todos. E ele disse, eu tenho um outro filho que está no campo cuidando das ovelhas, então manda trazer. Quando ele traz, Samuel bate o olho e Deus fala para ele, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o humano vê. Deus falando acerca do mais velho. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Samuel vai ungir o mais velho, Deus fala, não olhe para a sua altura nem para a sua aparência. Há outro, você vê com os olhos naturais, eu vejo o coração. Percebe o contraste da vida de Saul e da vida de Davi? Enquanto Saul foi levantado e aclamado por ser o melhor, o mais belo, o mais forte, o mais alto, Davi chegava sujo do campo, um menorzinho, ruivo, canhoto. Não que haja demérito em ser ruivo e canhoto, mas canhoto naquela época não tinha muito valor. Dava trabalho ser canhoto naquela época. A cultura daquele tempo, quando os meninos nasciam com habilidade na mão esquerda, e todo um roteiro no exército e nas coisas práticas tinham que ser mudadas, então os pais amarravam por um tempo a mão esquerda dos seus filhos e obrigavam eles a viverem dia a dia, treinando a mão direita para deixarem de ser canhoto. E serem aí no mínimo ambidestro. Fuja, Deus fala para Samuel, daquilo que você vê, porque eu não vejo como o homem vê, mas eu vejo o coração. Percebe o contraste? Que estilo de vida nós queremos viver, irmãos? Da justiça própria, Saul, aparente, religioso, ou o estilo de vida de Davi, gracioso, não visto pelos homens, mas visto por Deus, recebido por Deus, escolhido por Deus, segundo o coração de Deus e não segundo o coração obstinado dos homens. Segunda coisa, a forma com que esses dois homens foram ungidos. É um detalhe que Samuel escreve e que nos fala muito. Capítulo 10, verso 1. A Bíblia fala no dia que Samuel foi ungir Saul como rei. Verso 1, Samuel pegou um vaso de azeite, e derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse, o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Samuel vai como juiz,
como homem de Deus, direcionado por Deus, faz uma cerimônia, pega um vaso, um cálice cheio de azeite e derrama sobre a cabeça de Saul. Como foi a unção de Davi? Capítulo 16, verso 13. Veja o que a Bíblia diz. Pastor, é só um detalhe. Não é, meu irmão, faz toda a diferença. Deus é um Deus de detalhes. Olha para o seu corpo, olha para a sua vida. Tudo que Deus fez é perfeito, é detalhista, é pleno. Isso não estaria escrito aqui se não fosse para a nossa edificação. Samuel pegou o que, irmãos, para ungir Davi? Pegou o que, irmãos? O chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Ele ungiu Saul com o que, irmãos? Quem lembra? Com um vaso. E com Davi? Com o chifre de um carneiro. E ungiu na frente dos seus irmãos. Cerimônia simples, reservada, dentro de casa, escondida. E daquele dia em diante, não se fala isso sobre Saul. Sobre Davi se diz que quando ele foi ungido com o óleo do chifre, o azeite que estava no chifre, derramado sobre ele, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Meus irmãos, eu sei que nós, principalmente em nossos cânticos, em nosso linguajar crentez, nós costumamos dizer em sinônimo de bênção, ô vaso, né? Chama os irmãos, ô vaso, ô bênção. Não há nada errado de falar isso. Sermos vasos de barro, como diz em Romanos, é sermos humanos, sermos naturais e reconhecer que em nós mesmos não temos glória nenhuma, a não ser aquele que é a nossa essência. Mas em muitos textos, o cálice, o vaso, simboliza a ira de Deus, que, carregada da sua ira, é derramada sobre o povo. Basta você ler o livro de Apocalipse e você vai ver isso. Deus leva Samuel para ungir Saul e faz aquela cerimônia. E Deus fala para ele, pega um vaso, um cálice cheio de azeite e derrama sobre a cabeça de Saul. E ele derrama, unge e fala, agora pronto, você é príncipe sobre a herança do Senhor. Com Davi, Deus dá outra direção a Samuel e fala, leva um chifre de um cordeiro, de um carneiro. E ali você coloca o azeite e derrama sobre ele. Na cultura judaica, irmãos, toda vez que o carneiro ali era imolado e oferecido em sacrifício, o seu chifre era tomado para algo muito espiritual naquela época. Era tido e conhecido como shofar. E depois que aquele carneiro ali era morto, o seu chifre tirado, os sacerdotes tocavam com o shofar, simbolizando a morte daquele animal, que tipificava lá na frente uma profecia gloriosa, a morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A vida de Saul e a vida de Davi é simbolizada na forma com que eles foram ungidos. Davi foi ungido com o chifre desse cordeiro que foi imolado e que aponta para Cristo. E ali dentro desse chifre foi colocado o azeite e a unção colocada sobre a sua cabeça. Era um homem segundo o coração de Deus, que vivia debaixo dessa obra gloriosa que apontava para Cristo, a obra da graça. Irmãos, nós fomos ungidos e sobre nós foi derramado um precioso azeite, o Espírito Santo de Deus. Sobre as nossas vidas foi dado o Espírito, Ele soprou sobre nós, no dia que a graça revelada em nosso coração nos trouxe salvação. E essa graça veio, e o seu Espírito nos foi dado, como Jesus prometeu em João 14, que o Consolador viria, por causa que Ele iria para o Pai, a sua obra estaria completa, e nós viveríamos baseado nessa obra do Espírito em nós, a obra da graça. Você consegue perceber o contraste em cada detalhe na vida de Saul e na vida de Davi? Deus levanta Saul como juízo. Deus levanta Davi como instrumento de graça e de vitória. Deus levanta Saul porque o povo pediu e o coração obstinado muitas vezes só pode ser mudado pela disciplina de Deus. Deus levanta Davi com um tempo de abundantes vitórias e que o trono de Davi foi prometido, seria eterno, porque da raiz de Davi veio Jesus Cristo.
Enquanto um foi ungido com o cálice da ira de Deus, outro foi ungido com aquilo que apontava para o Cordeiro de Deus, que viria e que de uma vez por todas tiraria o pecado do mundo. Baseado em qual tipo de unção você vive hoje? Baseado em qual estilo de vida você vive hoje? E isso vai se refletir na forma com que nós exercemos o chamado de Deus na nossa vida. Quer ver o que acontece? Capítulo 9, verso 3. Capítulo 9, verso 3. Quando Saul nos é apresentado na história bíblica, no relato bíblico, apresentado pela primeira vez, veja em que Saul estava envolvido, qual tipo de trabalho que Saul estava envolvido. Irmãos, Deus tem um propósito, um chamado na nossa vida. E quanto a isso, eu não estou mistificando, falando, olha, Deus tem um propósito. O propósito de Deus é simples, profundo e claro para a vida do crente. Nós somos chamados por Deus para glorificar o nome do Senhor e testemunhar a graça que há em Jesus Cristo para todas as pessoas. É para isso que o crente ainda está na terra, porque se não é por isso, o Senhor já tinha nos levado. Se não é por esse propósito, o Senhor já tinha nos tirado da terra, como vai fazer em um tempo. Mas se estamos vivos, é para a glória de Deus que estamos vivos e para cumprirmos o ID e pregarmos o Evangelho a toda criatura. Saber o propósito de Deus condiciona nossas prioridades, nossa vida, nossas decisões. Mas para isso nós precisamos saber o que Deus quer que a gente faça. O problema é que tem muitos cristãos vivendo hoje achando que Deus te chamou para ser rico, para comprar carro zero, casa nova. Tem muito crente achando que Jesus morreu na cruz para fazer você feliz nesse mundo. Tem muito crente achando que Jesus derramou a última gota do seu sangue para você comprar roça. E quanto a essas coisas, não há nada que seja pecado em si mesmo. Mas tem pessoas que se relacionam com Deus como se o propósito de Deus na sua vida é para isso. Não é, meus irmãos. E eu não quero frustrar suas orações. Ore, peça e receba, busque e você encontra, bata e a porta se abre. O que você quiser orar, peça a Deus e Deus tem muito para nos dar. Contudo, isso não é um fim em si mesmo, não é o propósito de Deus na nossa vida. Se tira tudo isso de nós, continuamos sendo servos de Deus e crentes. Porque foi assim que aconteceu com os nossos antepassados e com muitos irmãos que até hoje são perseguidos, expulsos de sua casa, colocados na miséria, mortos ao fio da espada, degolados, traspassados por lanças e continuaram fiéis ao Senhor. Isso é uma prosperidade à luz da Bíblia. Não a prosperidade que as teologias modernas nos ensinam. Podemos ter tudo, mas nada pode nos ter, irmãos. Nada pode ter o nosso coração. 1 Samuel capítulo 9, veja onde é que Saul, em que Saul estava envolvido. Pastor, é só um detalhe. Não é um detalhe, meu querido. Nada na Bíblia está escrito por acaso. Por que Samuel escreveu acerca do ofício de Saul? Porque ele quer nos ensinar uma coisa. E aconteceu que as jumentas de Quis era o pai de Saul, se extraviaram. Então Quis disse a Saul, seu filho, leve agora com você um dos servos e vá procurar os jumentos. Você já viu onde é que eu quero chegar? O envolvimento de Saul antes de ser chamado, ele cuidava de jumentos, irmãos. E veja o que aqui Provérbios 26, 3 vai nos dizer. Provérbios 26, 3, eu sei que chamar alguém de jumento hoje é uma ofensa. Chamar de burro, de idiota, misericórdia. Mas no contexto bíblico, o jumento simbolizava dura cerviz. Alguém que não se curvava, obstinado, duro de coração. Um homem caído. Provérbios 26, 3 diz assim, o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento. E a vara para as costas dos tolos. Saul estava envolvido e cuidando e trabalhando com as jumentas do seu pai. Não é um detalhe desprezível quando nós entendemos que esses jumentos são símbolos
do coração embrutecido do homem caído e pecador. Veja o que a Bíblia diz acerca de Davi, onde que ele estava. 1 Samuel 17, 28. O próprio Davi, dizendo acerca de si mesmo, ele diz que Deus o tirou de trás das malhadas. Mas quando Saul era rei, e se levantou um inimigo filisteu chamado Golias, e afrontou todo o povo, e disse: não há homem em Israel para lutar comigo. Todos os irmãos de Davi, que eram soldados, tiveram medo e recuaram. O próprio Saul, o rei Saul, altão, bonitão, forte, não teve coragem de enfrentar Golias. Então Jessé mandou Davi ir levar comida para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. Os irmãos lembram dessa passagem. E veja o que a Bíblia diz. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Davi chega com as quentinhas, as marmitinhas, entrega para os seus irmãos, para os soldados que o seu pai mandou. Eliabe, seu irmão mais velho, que queria ter sido ungido porque era o maior da casa, mas foi rejeitado por Deus. Ele diz, ficou irado com Davi. Gente, Davi foi levar comida para ele. Qual o motivo da ira? Qual o motivo da ira? Senão outra que não seja, não tem outra que não seja inveja. Coração do homem com foco errado. Ele viu diante dos olhos dele Samuel ungindo Davi, e isso acendeu o seu coração, inveja. E aí ele vê Davi conversando com os soldados, Golias adiante, e ele fala: por que você veio para cá? E veja a frase maligna, e eu já ouvi essa frase. E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha, ou seja, só para ver a nossa derrota. Onde é que Davi estava? Cuidando de ovelhas. Ele escreve: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Assim como eu cuido das minhas ovelhas e levo ela a pastos verdes, a águas frescas, o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes, me leva para junto de águas tranquilas, refrigera minha alma. Davi falava com propriedade. Davi tinha cheiro de ovelha, enquanto Saul tinha cheiro de jumento. Davi estava envolvido com um cuidado com animais, sim, naturais, mas estava envolvido com coisas que o próprio irmão dele desprezava. Sabe, irmãos, muitas vezes para cumprirmos o propósito de Deus, vamos ter que andar contra os sonhos dos nossos pais e assumir coisas, posições e lugares que os nossos pais não sonharam para nós. Talvez o seu pai está sonhando que você cuide de jumenta e Deus tem para você cuidar de ovelha. Talvez o mundo quer que você, olhando para o seu talento e para as coisas que você pode fazer, entre por um caminho glorioso em que as pessoas vão te aplaudir, mas os planos e os propósitos de Deus vão caminhar em sentido contrário, muitas vezes. O que é que nós estamos dispostos a fazer? Davi cuidava, estava atrás das malhadas, cuidando das ovelhas, e ele saiu diretamente das ovelhas para o campo de batalha. E quando ouviu a afronta de Golias, irmãos, ele disse: quem é esse incircunciso para afrontar o povo de Deus? Um menino, um jovem, diante de Saul. E a Bíblia diz que quando ele vai para a batalha, Saul pega a armadura dele, a espada dele, coloca sobre Davi. Davi não deu conta de caminhar, tamanho o peso da armadura daquele homem altão, bonitão, Saul, mas covarde, distante dos propósitos de Deus. Coloca a armadura, coloca a espada, ele não dava conta de caminhar com aquilo, peso. Ele falou: tira tudo, eu vou com a minha roupa, com a funda e 5 pedras no alforje. E o final da história você já conhece. Irmãos, quando nós estamos no centro do propósito de Deus, vivendo uma vida baseada na graça, nosso tiro é certeiro. Às vezes você está dando tanto tiro, está fazendo tanta coisa, andando em círculos. Por quê? Porque às vezes você está cuidando de jumento. E Deus não te chamou para cuidar de jumento. Não se ofenda com o que eu estou falando, eu estou falando de pessoas.
Eu estou falando de caminhos. Às vezes você está vivendo uma vida baseada nessa lei, nessa justiça própria, na força do seu braço, fazendo aquilo que dá na telha fazer. Quando Deus te queria, atrás das malhadas, cuidando das ovelhas. Pastor, mas isso é tão desprezível. Ovelha é um animal tão burrinho. Não dá conta de carregar nada. Jumento pelo menos carrega, é forte. Mas é as ovelhas que Deus quer que você cuide. É as ovelhas lá do seu pequeno grupo, da sua casa, seja o que for, meus irmãos. Quando Jesus encontra com Pedro destroçado, amargurado, arrependido, pensando em voltar atrás, voltar a pescar, Jesus chama Pedro naquele dia, senta com ele na beira da praia e diz: Pedro, você me ama? E Jesus não disse para ele: vai fazer um curso de coaching, vai fazer um curso disso, daquilo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Cuida do meu rebanho, das minhas ovelhinhas. Não tem nada mais honroso, mais satisfatório do que vivermos no centro da vontade do Senhor. Porque lá no seu trabalho, lá na sua empresa, pode ser as malhadas onde estão as ovelhas que Deus te colocou para cuidar. Honre a Deus onde você está. Honre ao Senhor, não despreze aquele lugar. Se é Deus que te colocou ali, seja pelo tempo que for, glorifique o nome do Senhor, seja fiel a Deus. Porque quando Deus quiser te tirar de lá e levar para outro lugar, você terá cumprido e terá sido fiel à sua obra naquele lugar. Quando o leão vinha, Davi avançava no leão e lutava contra ele para proteger as ovelhas. Quando o urso vinha, Davi não temia, irmãos, não sei como, um menino enfrentava um urso, mas ele avançava no urso para defender as ovelhas e prevalecia. Não tinha a força de Sansão, não tinha a altura de Saul, mas Deus era com ele. A melhor coisa é sabermos que onde nós estamos, estamos ali porque Deus nos colocou ali. A melhor coisa é sabermos que o que estamos fazendo em paz, descansando na graça do Senhor. Quem vive na lei não tem descanso. Todo o tempo vai estar pensando: estou certo ou estou errado? Estou fazendo isso e eu estou inquieto. Quem vive na graça descansa no Senhor. O que é que nós queremos? E aqui vai uma palavra para nós da primeira igreja batista de Jacobina, para mim, para os líderes de cada ministério, de cada departamento, para a liderança da igreja. O que é que nós mais queremos, irmãos? Talento ou fidelidade? Porque muitas vezes nós buscamos pessoas talentosas, nós fazemos da nossa vida um The Voice Brasil, em busca de talentos, de grandes nomes, de grandes pessoas, de grande Saul. Mas muitas vezes Deus não vai colocar pessoas talentosas ao nosso lado, mas vai colocar homens fiéis ao nosso lado, e Ele mesmo vai capacitar essas pessoas. Veja a forma, e aqui eu encerro, com que Saul alistava soldados e a forma com que Davi alistava soldados. Queremos talento ou queremos fidelidade? Queremos justiça própria ou queremos graça? Confiar no Senhor. Capítulo 14, verso 52 de 1 Samuel. Durante todo o reinado de Saul, veja bem, durante todo o reinado de Saul, houve forte guerra contra os filisteus. Ponto. Por isso, sempre que Saul via um homem forte e valente, Saul o agregava para si. Saul vivia em constante guerra, irmãos. Não tinha descanso. Todo o tempo lutando contra os filisteus. Então o que é que ele pensou? Era a força do braço. Então todo homem em Israel, ele ia numa tribo, e quando ele encontrava um homem naquela tribo, forte e valente, qual é a primeira imagem que vinha? Ele é igual a mim, então preciso trazer para o meu lado. E ele começou a alistar homens baseado na forma com que ele foi alistado, pela aparência, pelo talento, por aquilo que o exterior podia produzir, forte e valente. Venha para o meu lado. Mas a Bíblia nos mostra que Saul, isso não foi suficiente para Saul ser aprovado, e nem muito menos
prevalecer em suas guerras. Porque mesmo no dia que ele lutou contra os amalequitas e venceu, ele pecou, porque ele não obedeceu plenamente ao Senhor. Agora veja quem que chegou perto de Davi. Você conhece a história. Capítulo 22, verso 1. 1 Samuel 22. Davi já estava num processo de fugir de Saul, que queria matá-lo. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quem que vai para uma caverna, irmãos? Não tem luz, não tem visibilidade, só vai para se esconder. Lembra de Elias? Vai para se esconder. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa do seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, todos os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. Para que vale homens como esse, irmãos? E Davi se tornou chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Viu o naipe dos soldados de Davi? Viu a categoria? Parecia com de Saul em nada. Aqueles que estavam em dificuldades. Aqueles que tinham dívida. Você sabe que dívida não é igual hoje. Hoje é fácil demais ter dívida. Hoje é fácil demais. Você vai, faz o cartão, não paga a dívida, o máximo que pode fazer é umas ligações enjoadas para o teu celular. Mas naquele tempo, ter dívida simbolizava ser escravo daquele que era o seu credor. Simbolizava e significava não ser dono mais da sua vida, pertencer a outro, ou os seus filhos eram levados. Aqueles homens estavam em dificuldades, com dívidas, e pior, estavam todos com o espírito amargurado. Irmão, você pode ter dinheiro, você pode ter poder, você pode ter tudo. Se seu espírito está amargurado, você não sai do lugar. Está depressivo, preso, escravo dentro de você mesmo. Esses homens chegaram destroçados. Davi estava fugindo do rei Saul, que queria matá-lo. E quando eu falo do rei, tem todo o seu exército atrás de Davi. O Estado estava contra Davi. E além disso, eu creio que Davi pode ter pedido a Deus e falar: Senhor, eu preciso de ajuda. Envia para mim homens para me ajudar nessa batalha contra Saul. E ele olhava ao longe os soldados de Saul e viam homens grandes, fortes, valentes. E de repente ele ouve um som na caverna de Adulão, uns passos. E você sabe que quem está amargurado de espírito não anda marchando, anda arrastando os pés, triste. E de repente ele ouve um som, e quando ele olha, quem que está aí? Davi, nós viemos ficar com você. Quem são vocês? Nós somos sócios daquele clube, do SPC de Serasa. Nós acabamos de sair da terapia, do psicólogo, do psiquiatra, estamos amargurados de espírito. Davi, só temos você na nossa vida. E Davi olha para aquele bando de marmanjo, mal acabado, e diz: meu Deus. Mas a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração dele, um homem cheio de fé. E a Bíblia diz que Davi se colocou como líder deles e falou: vocês estão amargurados, eu também. Vocês estão endividados, eu também. Perseguidos, eu também. Então, mais do que ninguém eu estou, então eu sou o chefe. Dos piores eu sou o pior, então eu sou o chefe. O que é que nós queremos, irmãos? Encher essa igreja ou ir atrás de aparência, de pessoas talentosas, ou queremos receber todos aqueles que Deus quer trazer para esse lugar? Sem olhar a aparência, sem olhar a condição social, sem olhar o que a pessoa pode nos dar, e sim, é Deus que está trazendo ela para cá. Jesus nos ensinou a orar por trabalhadores para a seara, porque a obra é muito grande, os campos estão maduros. E às vezes Deus manda cada um, como mandou esse pastor para cá, que em nada se difere desses homens. Mas se Deus nos trouxe para cá, é para que nós vivamos uma vida cheia de graça e confiemos no Senhor, mas sejamos fiéis àquilo que Deus nos colocou. O apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, eu encerro com esse versículo: o que você ouviu de mim,
na presença de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmita a homens fiéis. Paulo não mandou Timóteo procurar bons pregadores, procurar homens sábios, segundo esse mundo. Transmita essa verdade a homens fiéis, idôneos, para que esses instruam a outros semelhantes a ele. 2 Timóteo 2:2. Essa é a mentalidade correta, mentalidade da graça. Deus foi gracioso conosco e nós devemos ser graciosos com todos aqueles que Ele envia para cá. E eu quero te perguntar, que estilo de vida nós queremos viver, você quer viver todos os dias da sua vida cristã nessa terra? Uma vida baseada em obras, baseada em justiça própria, baseada em fazer coisas para ver se Deus te aceita? Ou você quer descansar como filho descansa nos braços do Pai, sabendo que você já foi aceito por Deus e que agora tudo que você faz, você não faz para ser aceito, você faz para a glória dele, porque Ele já nos aceitou. Curve a sua cabeça onde você está, fale com Deus. Que tipo de vida cristã você quer ter? Fale com o Senhor nesse momento e diga a Ele: Senhor, me ensina. Assim como o Senhor forjou Davi de trás das malhadas, mas fez com que ele cumprisse os teus propósitos. Senhor, eu quero cumprir os teus propósitos. Se essa é a vontade do seu coração, se você entendeu essa palavra, responda ao Senhor nessa noite e diga a Ele: Senhor, eis-me aqui. Usa-me para a glória do teu santo nome. Usa-me para o louvor do teu santo nome. Senhor, não me deixa perder tempo com as coisas dessa vida. Não me deixa estar obstinado com aquilo que é aparente, com aquilo que é exterior. Senhor, não me deixa viver uma vida vazia, religiosa. Mas flui em mim o teu Espírito, Senhor. Flui em mim a tua graça. Flui em mim, ó Deus, a tua vida. Querido Deus, diante da tua palavra nessa noite, nós nos colocamos. Que essa palavra encontre morada e assente em nosso coração, nos convencendo daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, não queremos servir a nossa própria vontade, fazer aquilo, ó Deus, que desejamos, mas queremos conhecer a tua vontade e fazer a tua vontade. Queremos viver para a tua glória, Pai. Nos ajuda a viver para a tua glória. Nos ajuda a viver para que o teu nome seja refletido em nossas vidas, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, no seio da nossa família, em cada lugar, ó Deus. Brilha em nós a tua glória. Faz em nós a tua vontade, que é tão perfeita, que é agradável, que traz paz, que é boa. Ensina-nos os teus caminhos. Ensina-nos a tua vontade, ó Deus. Levanta essa igreja para a glória do teu santo nome. Levanta cada crente dessa igreja para a glória do teu santo nome. Tira-nos ó Deus, da mornidão. Tira-nos, ó Deus, da apostasia. Tira-nos, ó Deus, do esfriamento e nos dá um coração fervoroso na presença do Senhor. Que possamos te servir nesse ano com todas as nossas forças, baseado na obra da cruz, na graça que há em Cristo, descansando, sabendo que como filhos nós temos acesso ao trono da graça. Abre o nosso entendimento, nos dá olhos espirituais para enxergar, traz luz no nosso coração. É a oração que nós fazemos nessa noite e oramos pela graça em nome de Jesus. Amém, amém. Que essa palavra fale ainda mais ao seu coração, meu irmão, e ao sair daqui hoje, nessa noite, o Espírito Santo nos constranja e ministre mais na nossa vida. Se você quer conhecer mais sobre o Evangelho de Cristo, se você quer saber mais sobre a palavra de Deus, se você quer ir em um dos nossos pequenos grupos, para que possamos compartilhar mais a palavra do Senhor, nos procure depois do culto, e vai ser uma alegria, uma honra poder te direcionar nesse sentido. Deus te abençoe. Fique de pé, por favor, para a gente agradecer ao Senhor.
e vamos sair cantando e louvando ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado por essa noite. Que a Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que essa semana possamos desfrutar do Teu cuidado, da Tua bênção. Abençoe e guia aqueles que estarão viajando a trabalho ou em família. Guarda a vida de cada um. Abençoa o trabalho dos Teus filhos e que ali, ó Deus, seja um campo onde nós venhamos lançar a semente da Tua palavra. Abençoa nossas decisões nessa semana e que possamos buscar o Senhor em todo o tempo, para que possamos sempre, ó Deus, honrar o Teu nome. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus e Pai, a graça bendita de Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa, hoje, durante toda essa semana. Quem crê, diga amém. Deus te abençoe, Deus abençoe os visitantes, voltem outras vezes, Deus abençoe a igreja, e até quarta-feira, no nosso culto de oração, de palavra. Deus abençoe os irmãos. Pai, eu sei